Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da questão do amor primeiro, do primeiro amor. A gente passa, pelas etapas, segundo Freud, né? Tem toda aquela etapa do 0 ao 1, do 1 ao 3, do 3 ao 6, e assim são várias etapas. E cada etapa tem uma característica já estudada e é bem interessante. Ocorre que quando a gente já está numa fase mais madura desse desenvolvimento psíquico, a gente já começa a sair um pouco da gente e a se interessar pelas pessoas. E muitas vezes nessa a gente acaba não continuando um processo de lapidação que talvez fosse bem interessante, que é a possibilidade de, inicialmente, antes de se encontrar com o outro, encontrar-se consigo mesmo ou consigo mesma. Porque uma coisa é você se relacionar a partir do seu self falso, como dizia o Donald Winnicott, é uma adaptação, né? Essa criança, esse jovem, ele acaba se adaptando para sobreviver no mundo, então ele mostra uma carinha que não é a dele. Mesmo porque pode ser que nesse processo ele tenha passado por muitos momentos em que nunca se preocupa, as pessoas adultas não se preocupavam com o que ele sentia, mas sim a cumprir os protocolos, né, sociais, a ter as etiquetas exigidas e tudo mais, mas assim, perguntar como que você se sente, né, qual é o seu sentimento a respeito disso, levar em consideração esse universo interior. Pouquíssimos pais conseguiram fazer isso ou conseguem fazer isso até hoje, é difícil. Ainda é muito difícil encontrar pais com esse nível de consciência na educação. E às vezes as pessoas acabam se relacionando de um lugar bem tumultuado, de um lugar pouco elaborado, e com isso esse relacionamento, de uma forma ou de outra, vai estar fadado ao fracasso. E quando a pessoa se relaciona com a outra e percebe que aquele amor, né, aquela troca, como dizia Rubem Alves, aquele frescobol, né? Um joga para o outro ganhar, o outro joga para o outro também ganhar, ou seja, ninguém quer que a bola saia correndo. Um vai jogar praticamente na raquete do outro para que o jogo continue. Não é um jogo de tênis em que um vem, pá, né, quebra com a raquete do outro ou invade o espaço do outro com toda a força, não. E quando não existe esse frescobol, as pessoas, de uma forma geral, elas acabam desenvolvendo outras formas de autorrecompensa, né? Já que não teve esse amor adaptado, mas não teve a resposta de amado que gostaria, muitas vezes volta-se para um processo, por exemplo, pode ser N processo, mas dentre eles vou citar a compulsão por compras, compulsão por comida, porque assim é uma forma de se recompensar de um esforço. E quando eu falo esforço, eu não estou me referindo à palavra esforço no bom sentido e nem ao trabalho, que também no bom sentido, mas eu me refiro ao esforço da pessoa realizar um autossacrifício e uma persistência em algo que a machuque, mas ela persiste porque ela sente que as coisas precisam ser assim, ou ela nem sente que precisam ser, mas a sociedade como um todo
ela coloca isso, né? Nossa, você precisa se esforçar mais, você precisa se dedicar mais, você precisa se adaptar mais, você precisa ser mais boazinha, você precisa ser mais moldável, né? Porque as pessoas querem o quê? Que as outras sejam mais moldáveis, né? Por quê? Porque é muito mais fácil você conviver com uma pessoa moldável do que você conviver com uma pessoa com uma personalidade mais forte, mais definida. Essa vai falar não para você muitas vezes se aquilo for avultá-la, se aquilo não estiver de acordo com o que ela pensa. E desde pequenos a gente acaba muitas vezes ficando presos, né, nessa questão do agradar para sobreviver. A mensagem era essa: olha, se você não for obediente, se você não for bonzinho ou boazinha, você vai se ferrar. E isso não é bem elaborado de uma forma geral, naturalmente. Isso precisa demandar um esforço danado para entender, para trabalhar, para curar, para conscientizar, para transformar. Quando isso ocorre já no início da vida, melhor, mas de uma forma geral não ocorre. Então, como eu dizia, as pessoas tendem a ir para um lado de autorrecompensa, porque quando pequenas tiveram que se enquadrar e ganhavam amor assim, merecendo. E adultas pensam a mesma coisa, então eu vou seguir a cartilha direitinho, porque assim a pessoa vai gostar de mim, assim não vai ter problema, assim vai ficar tudo bem. Só que não. E aí a pessoa tende a, então, transformar essa necessidade que ela tem de ser amada, de ser olhada, de ser reconhecida, ser vista, em formas enlouquecidas de busca de amor. Dentre elas, a própria, como eu falei, a compulsão. Então, pessoas que têm compulsão por compras, compra, sente aquele alívio, sente aquele carinho para consigo mesmo, que logo já some, já se interessa por outra coisa, já quer outra coisa, que ele quer, para preencher um vazio, que não vai ser preenchido de fora, jamais. Adultos, quando eles têm essa consciência, eles precisam trabalhar essa necessidade, esse vazio, terapeuticamente, analiticamente, mas eles têm que trabalhar no sentido de transformar a ideia de que vai vir de fora aquilo que a pessoa sente, aquele contentamento, a satisfação, e que, na verdade, isso tudo vem da alma. Quando a gente está conectado com a nossa própria alma, o que Jung chama de self, quando a gente está próximo ao nosso self, isso significa que a nossa conexão mais profunda acontece. E nessa conexão existe uma fonte inesgotável de tudo aquilo que a gente necessita. E quando a gente está no nosso centro, de fato no nosso self, tudo nos é acrescentado automaticamente. A gente não precisa correr lá fora, atrás do velocípede de ouro, para conseguir uma coisa que só dentro da gente é que a gente vai conseguir. Então é um local errado que a gente acaba procurando a coisa. A gente acaba procurando no lugar errado a coisa certa. E nessa configuração,
qualquer relacionamento que a gente engate, primeiro que não vai ser um relacionamento tão de alma assim. Se você está distante dela, dificilmente vai ser um relacionamento de alma. E segundo, ainda que ele seja, a gente de uma forma geral não consegue manter. Não tem estrutura para manter esse relacionamento. Porque sempre vai se querer, numa sensação de carência, sugar do outro aquilo que não se dá. Então vai querer que o outro faça por você porque você está fazendo pelo outro. Então é uma permuta, uma troca de interesse, sem ser realmente uma ligação de alma, uma alegria de estar junto, uma sensação de bem-estar, um gostar genuíno. Quando as pessoas estão nessa conexão com a alma, elas naturalmente são generosas, naturalmente elas são amorosas, elas são ternas, um rio de água viva que brota incessantemente. E é muito gostoso conviver com pessoas assim porque elas são nutritivas. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu daria um conselho para os jovens, para eles primeiro buscarem o reino de Deus dentro deles. Primeiro buscarem seu self, sua alma, eles mesmos, resgatarem a si mesmos, que eles gostam, quem são eles de verdade. Independente da aprovação da sociedade, aprovação da torcida. E tudo mais o será acrescentado. Um beijo para todas, para todos e até a próxima.